pessoal. Meu nome é Bruna Sete, eu sou professora e advogada na área de Direito Previdenciário aqui em Londrina, Paraná. Acredito que grande parte de vocês também sejam da cidade. Sou também mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito das oportunidades e dos benefícios do direito previdenciário nesse cenário tão delicado que é a pandemia do coronavírus. Primeiro gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Goiás pelo convite e às demais instituições participantes desse projeto, Faculdade Pitágoras, Faculdade Catuai, a Univar, e parabenizá-los pela iniciativa. Acredito que seja o momento mesmo de nós unirmos as nossas forças para continuar os nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas pesquisas. Então, acredito que teremos grandes frutos colhidos com esse projeto, que, ao meu ver, é um projeto muito, muito lindo. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? As principais questões a respeito que envolvem, o direito previdenciário e também essa situação de coronavírus, de pandemia, de calamidade pública. Eu sei que muitos de vocês são estudantes de direito, são pesquisadores ou profissionais da área, mas eu gostaria também de estender o convite para assistir esse vídeo. Se você tem algum familiar em casa ou algum conhecido que esteja interessado a respeito dos benefícios do INSS, nessa época principalmente, de pandemia, que seja curioso, a gente vai conversar aqui de maneira simples, numa linguagem tranquila, e creio que você e também seus familiares conseguirão entender de uma maneira simples. Mas qualquer coisa também me coloco totalmente à disposição, tá? O meu Instagram, se vocês quiserem procurar lá, é @previdenciadiaria, tudo junto, tá? Qualquer coisa pode mandar, estou à disposição, pode mandar alguma pergunta, podemos conversar mais por lá. Eu sei que o tempo aqui é rápido, é curto, mas eu fico disponível para vocês a qualquer momento, para tirar dúvidas, para conversar. Espero que nós possamos criar esse vínculo, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui, fazendo uma breve introdução, Primeiramente sobre a suspensão dos atendimentos presenciais do INSS, sobre também auxílio-doença, sobre o auxílio emergencial, sobre o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, sobre o adiantamento do 13º, também sobre a suspensão da prova de vida durante esse momento de quarentena, de pandemia. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é a respeito da suspensão dos atendimentos presenciais no INSS. Mas, Bruna, o que de oportunidade a gente vê na suspensão dos atendimentos? Para mim, não é um benefício, não é uma oportunidade. Eu venho dizer para vocês que tanto para o operador do direito, para o advogado, quanto por um simples segurado do INSS, é uma oportunidade sim, tá? E por quê? Primeiro, os requerimentos, os pedidos de aposentadoria, eles podem ser feitos de maneira remota. Isso não é uma novidade, tá? Mas a grande novidade agora é que os trabalhadores, os servidores do INSS também, assim como nós, estão trabalhando de maneira remota. O que isso implica? Implica que eles estão unindo esforços
para analisar os nossos pedidos de maneira mais ágil. Então, o que eu posso dizer é, se você está esperando passar esse período de quarentena, voltar aos atendimentos presenciais do INSS para poder requerer aquele benefício, aquela aposentadoria que você tem direito, não precisa esperar, tá? E a cada mês que você fique esperando é um mês que você está deixando de receber o seu possível benefício, sua possível aposentadoria. Então, isso entra como uma oportunidade para o advogado, uma oportunidade para o segurado do INSS, para o trabalhador, que esteja aí em vias de se aposentar, né? Outra questão é que esse pedido, como eu disse, ele pode ser feito de maneira remota através do site do meu INSS, do aplicativo do meu INSS e também do telefone, do número 135. Vou até mostrar aqui para vocês o aplicativo para qualquer cidadão que tenha acesso à internet, que tenha um mínimo de instrução para utilizar um celular, aqui no meu caso um tablet, né? Esse aqui é o portal, a pessoa entra com... acho que não dá pra ver aqui direito. Com o CPF dela, o CPF, e para cadastrar precisa de algumas informações, mas é bem simples, tá? E o portal, ele foi algum tempo atrás, pouco tempo atrás, inclusive, ele foi atualizado, ele está mais prático, mais simples de mexer e, inclusive, um novo instrumento, uma nova ferramenta foi disponibilizada. Na verdade, era uma ferramenta que já existia antes da reforma da Previdência, que é o simulador da aposentadoria. Então, foi aproveitado esse tempo de quarentena para que fosse disponibilizada no aplicativo, no site, essa ferramenta. Então, o segurado, né, que acessa o portal, ele tem acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta que permite simular a aposentadoria ou visualizar a expectativa do direito da aposentadoria e também o valor do benefício, o possível valor. Claro que não é uma informação oficial, que em alguns casos, e não é raro, acontece alguns erros processuais, alguns erros no próprio sistema do INSS, mas vias de regra, a pessoa vai entrar no aplicativo e vai estar desse formato, vou deixando assim que acho que dá pra ver melhor. Vai estar mais ou menos desse formato aqui, todas as ferramentas que existem lá. E aqui no cantinho o simulador da aposentadoria. Então, quando a pessoa faz a simulação, aqui o caso não é um cliente não, tá? Eu peguei na internet só pra mostrar pra vocês. O caso aqui é de uma mulher com mais de 62 anos de idade, então que até agora, depois da reforma, alcançaria o direito da aposentadoria. Ela tem 63 anos de idade e 23 anos de tempo de serviço, de contribuição. Aí, no caso dela, aqui o INSS simulou aí, R$ 2.308 de RMI, que é a renda mensal inicial. E ela consegue também ver todos os seus vínculos, ver as informações previdenciárias, se estão corretas ou falta alguma informação, algum vínculo. É muito interessante mesmo. Claro que, como eu disse, nem sempre as informações estão corretas e nem sempre é tão simples fazer um pedido de aposentadoria pelo portal sem o auxílio, né, de um profissional especializado, como é um caso de uma aposentadoria especial, de um médico, de um dentista.
ou mesmo a pessoa que trabalhou, mas deixou de contribuir, quer saber se pode pagar aquelas parcelas em atraso. Nesse caso, seria mais, mais indicado, né, procurar um advogado especializado mesmo na área para que possa fazer com total efetividade o pedido da aposentadoria e analisar se a pessoa alcançaria o direito, tendo em vista que o simulador do INSS consta, né, ele não consta todas essas informações. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade para o cidadão poder estar verificando, né, o seu direito à aposentadoria, e eu posso garantir que os servidores trabalhando em casa, apesar de não estarem atendendo, né, presencialmente, estão analisando os pedidos com certa agilidade. Isso eu posso afirmar de maneira concreta que nós já visualizamos vários casos que no momento, em meses atrás, principalmente na época da reforma da Previdência, era um cenário diferente, tá? Tava demorando bem mais para ser analisado. Agora parece que eles estão imprimindo esforços aí para poder analisar de maneira mais rápida. Então eu posso dizer que agora é a hora de solicitar um benefício, de solicitar uma aposentadoria. Não precisa esperar, tá? Os atendimentos presenciais voltarem, não precisa esperar passar a quarentena. O trabalho do INSS, dos servidores do INSS, tem ocorrido de maneira normal e ainda mais ágil. Outra oportunidade, outra possibilidade que a gente teve aí nesse meio tempo de quarentena é o pedido de auxílio-doença pelo aplicativo sem a necessidade de perícia. O que acontece? Em um cenário normal, digamos assim, a pessoa que precisaria estar afastada de suas atividades habituais por mais de 15 dias, precisaria requerer o auxílio-doença e marcar uma perícia com o perito do INSS, com o médico, né? E de acordo com a decisão desse médico, de acordo com a análise desse médico, a pessoa estaria apta ou não para receber o auxílio e por quanto tempo esse auxílio se perduraria, né? Agora, com a suspensão dos atendimentos do INSS, o que acontece? É possível fazer esse requerimento de auxílio-doença através do site, através do aplicativo, anexando junto ao pedido um laudo médico, um atestado médico que conte com algumas informações que serão analisadas pelos servidores, e a partir desse pedido e desse anexo, que é o laudo médico, os servidores analisarão, né? E a pessoa terá ou não concedida o auxílio, que poderá perdurar aí em até 13 meses com o valor de um salário mínimo. Então, a gente diz que vai ser adiantado o valor de um salário mínimo para essas pessoas que têm direito ao auxílio-doença. Por enquanto são 3 meses, pode ser que mude. Praticamente todo dia a gente tem visto novas medidas provisórias, então por enquanto são 3 meses, pode ser que mude, bom ficar atento. Mas o importante nesse momento para o advogado, para o segurado, para o trabalhador, é saber que junto desse pedido precisa constar um atestado, e não é qualquer atestado, tá? Primeiro, o atestado precisa estar totalmente legível, sem nenhuma rasura, sem nenhum borrão, porque isso já é um motivo para ser indeferido, tá? Ele precisa conter também a identificação da doença, o CID,
precisa conter, obviamente, a assinatura, o carimbo de um médico com o respectivo CRM. E precisa, muito importante, gente, precisa conter o período necessário de afastamento, tá? Então, não adianta a Dona Maria chegar, anexar um atestado lindo, maravilhoso, constando todas essas informações, estando totalmente legível, constando o CID, a assinatura do médico, se tiver escrito embaixo, né? Dona Maria precisa estar afastada por tempo indeterminado de suas atividades. Não, isso não adiantará, provavelmente o benefício será indeferido. E o INSS realmente tem sido bem, assim, criterioso nessa parte. Tenho visto e ouvido falar de diversos benefícios que têm sido indeferidos, então é muito importante prestar atenção nesse quesito, tá? Outra questão que tem surgido a respeito do auxílio-doença é se o trabalhador que contrair coronavírus tem direito a esse benefício. E a resposta é sim, tem direito. Mas é importante lembrar que o direito é garantido para a pessoa que comprovar a doença. Então, é preciso que tenha o segurado, o trabalhador, o teste positivo. E daí a gente se pergunta, né? Demora tanto para sair o teste, talvez quando sai o teste a pessoa não precisa estar mais afastada, né? Mas na teoria sim, a pessoa que contraia o coronavírus tem direito ao auxílio-doença, da mesma forma ela pode requerer através do meu INSS, anexando o laudo médico, tá? E, inclusive, outra questão, que essa questão é uma oportunidade aí para os empregadores, para os empresários, é que os empregados afastados por coronavírus, aqueles empregados que estejam aí, seja, enfim, em casa, seja hospitalizados, mas que foi necessário se afastar, né, em razão do coronavírus, a esses empregados o INSS irá pagar os 15 primeiros dias de afastamento. E o que acontece? Normalmente, num cenário normal, os 15 primeiros dias do funcionário, do empregado afastado, é a empresa que paga. Nesse cenário de coronavírus, o empregado que contraiu o coronavírus e que comprovar, né, através de atestado, de exame médico, quem irá pagar é o INSS. Então, o empresário aí que tiver algum funcionário, algum empregado afastado, ele pode deduzir já da guia GPS a contribuição previdenciária desses primeiros 15 dias, tá? Isso aí já é um ponto positivo que a gente vislumbra nesse cenário de coronavírus. Outra questão que eu trago aqui para vocês também é a respeito do auxílio emergencial. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que é um assunto que está praticamente todos os dias nas manchetes, nas notícias, e realmente é um benefício assistencial que tem auxiliado grande parte da população. Mas o que nós, pesquisadores, o que nós, advogados, operadores do direito, precisamos saber em relação a esse assunto? Primeiro, quem são as pessoas que realmente têm direito? A pessoa que tem o direito é aquela, obviamente, maior de 18 anos, mas é o trabalhador informal, é o microempreendedor, é o trabalhador autônomo. Além disso, a pessoa precisa ter a renda total da família
no máximo, né, no valor máximo de 3 salários mínimos, que dá, deixa eu ver aqui, R$ 3.135. Isso somando toda a renda da família, né? Outra questão que pode ser, que é colocada também como requisito, é essa da renda total da família, ou também a renda per capita. A renda per capita não pode ser maior do que meio salário mínimo, 1.045 o salário mínimo, né? Do que R$ 522,50 per capita da família. Então, essa questão também deve ser observada, tá bom? E também a pessoa não pode ter tem rendimento maior do que 28 mil, 28 mil e uns quebrados, tá? No ano de 2018, só um pouquinho. Então, o que acontece? Na análise, né, das pessoas dos cidadãos que estão requerendo o benefício, há o cruzamento de dados entre Receita Federal, entre o INSS, entre o Cadastro Único, que é um cadastro especial para famílias mais carentes, entre a Secretaria do Trabalho. Eu acabei de verificar aqui, ó, a pessoa não pode ter receita maior do que R$ 28.559,70 no ano de 2018. Então, esse é um item que está sendo verificado e o motivo também de diversos indeferimentos. Até semana passada, hoje é dia 29? Dia 30 de abril. Hoje é dia 30 de abril. Até semana passada, a notícia que se tinha é que 11 milhões de pedidos já haviam sido indeferidos, tá? Por essas questões e outras também. É possível a pessoa que realmente tenha direito e tenha o benefício indeferido fazer o pedido de novo. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, uma pessoa que foi recentemente demitida, que está desempregada de maneira recente, né? Que essa informação não tenha sido atualizada nos sistemas, né, do governo. Então, talvez essa pessoa tenha o pedido indeferido de início, mas ela pode fazer um novo pedido, e assim que as informações sejam atualizadas, talvez a análise ela será diferente, né? Então, isso é uma questão que nós precisamos ter em mente. Outra questão é saber que a pessoa, isso já é mais da área de penal, mas eu tenho ouvido muito falar, a pessoa que faz, tá, um pedido de auxílio emergencial, sabendo que ela não tem direito, se caso porventura esse auxílio emergencial seja aprovado e a pessoa continue recebendo, né, esse benefício, é possível sim que a pessoa responda criminalmente por estelionato, tá? E por também demais falsidade ideológica, e pode chegar em até 5 anos de prisão. Esse é o entendimento de alguns advogados criminalistas, mas nós devemos ter em mente para poder auxiliar as pessoas que têm dúvida se tem direito ou não. Então, é importante nós auxiliarmos no sentido de que tem direito? Tudo bem, nós podemos ajudar. Não tem direito? Não peça, tá? Eu tenho uma colega advogada que chegou a fazer o pedido bem no começo, né? Quando surgiu a ferramenta. Ela fez o pedido para ela
para saber como funcionava, para poder orientar os outros clientes dela. E depois dessas informações em relação à parte criminal, ela ficou super preocupada no que poderia acontecer. Mas na situação dela, como poderia ser resolvido? Não saque. Se for deferido o pedido do benefício, não saque. Isso já implica na solução do problema aí da pessoa que não tem direito e venha receber, tá? Então, essa é a orientação que nós estamos recebendo em relação a isso. Bom, outro ponto aqui que eu trouxe para vocês se refere à redução, à suspensão dos contratos de trabalho, que veio aí com a medida provisória 936. Então, a partir dessa medida provisória, o que passou a ser possível? Tanto a redução da jornada de trabalho e consequente redução do salário também, como também a suspensão temporária desses contratos de trabalho, que é uma oportunidade aí para os empresários, para os empregadores que estão passando por dificuldades. Qual é o ponto previdenciário que a gente precisa tomar cuidado? E isso aí é uma opção, é um tema também para ser discutido para os pesquisadores, hein? A partir do momento que o empregado tem o seu trabalho, a sua jornada de trabalho reduzida, ou mesmo tem a suspensão do contrato de trabalho, passa a receber um benefício, que no caso é o benefício para manutenção do emprego e da renda, esse benefício é considerado de caráter indenizatório. Como ele tem caráter indenizatório, não incidirá a contribuição previdenciária nesse valor. Então, por exemplo, a pessoa que está recebendo o benefício, que está afastada do trabalho, apesar dela estar recebendo aquele valor mensalmente, os meses que ela foi afastada do trabalho não estão contando para fins de tempo de contribuição previdenciária. E isso pode repercutir lá na frente, né, num possível pedido de auxílio, de algum benefício ou mesmo da aposentadoria. Então, o ideal, né, no mundo imaginário, seria que esse período que está sendo coberto pelo benefício, desse benefício emergencial, não é o benefício auxílio emergencial, tá, gente? Tô falando do benefício emergencial para manutenção de emprego e renda da medida provisória 936. Então, a pessoa que está sendo beneficiária desse pedido, o ideal seria que esse período de afastamento do trabalho contasse para a previdência, como contribuição previdenciária, como tempo de contribuição. Mas, voltando para a realidade, a única possibilidade que se tem é que a pessoa contribua como contribuinte facultativo. Então, a pessoa que está lá afastada do seu trabalho pode contribuir como contribuinte facultativo. Assim, é uma situação difícil, né? Porque a pessoa que está afastada do trabalho, ela já está em uma situação difícil, né? Já está em uma situação economicamente, digamos, economicamente difícil, mas, se possível, orientar essas pessoas para que contribuam de maneira facultativa, pensando já lá na frente, né? Eu sei que não é fácil, não é simples, não é qualquer pessoa que vai poder contribuir mensalmente nesse período, mas é uma orientação
que nós podemos fazer. E também é um tema, né, a ser discutido em pesquisa, em estudos, se realmente não devia incidir a contribuição previdenciária nesse período e qual a efetividade dessa questão da caracterização como caráter indenizatório, né, desse benefício. Então, é outra questão aí que eu trago para vocês, que é uma oportunidade tanto para os empregados quanto para as empresas, mas é importante prestar atenção nessa questão da contribuição previdenciária. Bom, outras duas questões que eu trago agora no final, já tô acabando, pessoal, ficar aí mais um pouquinho, é em relação à suspensão da prova de vida e também ao recebimento, adiantamento do 13º, né? Suspensão de prova de vida é relacionada aos beneficiários, né, do INSS, aos aposentados, aos pensionistas, que não precisam mais, nesse período, né, de quarentena, estar aí indo em uma agência para formalizar essa prova de vida. Então, por enquanto, essa prova de vida não está sendo mais exigida, tá? E o adiantamento do 13º é algo que já aconteceu agora, dia 24 de abril, último dia 24 de abril agora. Os beneficiários aí do INSS já receberam a primeira parcela do 13º e a próxima parcela será acreditada, acredito que entre o dia 25 de maio e o dia 5 de junho, o que seria feito então no mês de agosto, né, no mês de dezembro, está sendo feito agora, como uma forma, né, da gente enfrentar, dos segurados enfrentarem essa crise econômica, essa crise financeira que veio junto com a pandemia do coronavírus. Então, eu agradeço, já passei até um pouco do tempo, mas eu agradeço a oportunidade, me coloco inteiramente à disposição para conversar mais com vocês, para tirar qualquer dúvida. Meu Instagram é @previdenciadiaria. Qualquer questão mesmo que venha surgir sobre benefício, sobre contribuição, estou à disposição de vocês, de seus familiares, a qualquer momento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!